Olá, seja bem-vindo a essa aula. Nessa aula nós vamos trabalhar com a leitura de dados a partir da linguagem R, lendo estes dados de arquivos do tipo CSV. Tá? Então, antes de começar a falar propriamente de como que a gente trabalha com isso no código, eu vou fazer uma introdução sobre este tipo de arquivos, tá? Que é um tipo de arquivo muito utilizado no dia a dia para análise de dados. Eu diria que é a principal extensão para análise de dados, tá? E inclusive eu recomendo que seja utilizado este tipo de arquivo, .csv. Mas ainda fazendo um parênteses, quando eu me refiro a .csv, eu não falo somente de CSV, tá? A extensão CSV significa Comma Separated Values, que é um arquivo onde os valores, as células, como se você estivesse pensando na estrutura de uma tabela do Excel, tá? As células são separadas num arquivo CSV por vírgula, por isso que é Comma Separated Value, valores separados por vírgula. Mas no final das contas, o arquivo CSV é um arquivo do tipo texto, tá? Então, outras extensões de arquivo que também são do tipo texto, geralmente podem ser lidas com o mesmo comando que o R vai ler o CSV. Por exemplo, arquivos.txt podem ser arquivos CSV. Como assim? Você pode ter um arquivo onde os valores são separados por vírgula, exatamente como no CSV, e lembrando também que como que você separa a linha, né, da tabela? Simplesmente dando Enter. Então, no arquivo CSV, as células são separadas por vírgula, mas as linhas são separadas por um Enter. E você pode ter esse mesmo formato com a extensão de arquivo .txt. Mas o R vai ler da mesma forma que ele lê o CSV, esse arquivo TXT, tá? E também se enquadra nessa aula arquivos do tipo TSV, de Tab Separated Values, que inclusive os arquivos separados por tab é a tab do teclado mesmo. Então no teclado a gente tem um espaçamento com a tecla de espaço e temos espaçamento com tab. Os valores separados por tab, então, são separados, as células são separadas usando a tecla tab do computador. É claro que você não faz isso na mão, né? O software de exportação faz isso para você. Você pode também, então, ter um arquivo .tsv, que vai ser lido geralmente com o mesmo comando que é lido CSV. Às vezes você só tem que configurar qual que vai ser o separador, né? Mas você também pode ter um arquivo do tipo TXT, que é Tab Separated Value, entendeu? Então pode ter um arquivo TXT, um arquivo TSV, CSV e alguns outros tipos de arquivos, tá? Também podem ter algumas outras extensões que são arquivos do tipo texto. Então arquivos do tipo texto, de forma geral, que você consegue abrir com o editor de texto e ver que ele está separado por vírgula ou por tab, geralmente você vai conseguir trabalhar, abrir ele dessa forma que eu vou mostrar para você. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo eu separei, para a gente carregar o pacote dplyr, que é o nosso pacote de manipulação de dados, e eu separei alguns que a gente vai usar. Ele não é o foco principal dessa aula, né? Mas a gente vai usar em alguns pontos, então já carreguei ele por padrão. Primeiro desafio aqui que eu separei é a gente ler um CSV com o pacote readr. O pacote readr, assim como o dplyr, ele faz parte de um pacote maior da linguagem R chamado tidyverse. Esse pacote tidyverse, ele é um guarda-chuva para outros pacotes, como o readr, o dplyr, outros pacotes também para manipulação de strings, né, de texto, e diversos outros pacotes com funções específicas que transformaram a forma como a linguagem R é usada no dia a dia, tornaram isso tudo mais fácil, tá? Então o fato dele ser, do readr, ser um pacote do tidyverse, já traz um indício para nós que é um pacote, digamos assim, né, forte na linguagem R. Ele é um pacote que você pode usar já com uma certa tranquilidade, não precisa ter receio, tá? Porque a probabilidade de um pacote desses deixar de ser continuado é muito menor, tá? Até porque ele é desenvolvido, estes pacotes do tidyverse são em geral desenvolvidos pela própria equipe do RStudio, tá? Fica uma curiosidade. Mas voltando para o nosso código, eu vou te ensinar a ler arquivos da web, tá? Do tipo CSV. E eu separei um arquivo aqui que você vai colar no seu navegador e você vai abrir e vai ver que está exatamente o arquivo, tá? Então,
Se tiver algum tipo de interface visual no link e você está em dúvida, será que essa URL eu consigo ler ela no R ou não? Você joga no navegador e se aparecer algum tipo de interface visual do site, você não vai conseguir ler, vai dar erro, tá? Você precisa que apareça isso aqui, exatamente, né, o arquivo. E esta é a cara de um arquivo CSV, veja como não é bonito, tá? Por quê? Porque ele é separado por vírgula. Então, a gente tem aqui, olha só, a primeira linha como cabeçalho, geralmente é isso, e as demais, então, a gente tem os valores aqui separados por vírgula, tá? Cada valor entre vírgulas é uma célula, tudo bem? E agora a gente vai ler, antes de baixar isso para o computador, a gente vai ler isso no R, usando esta função chamada read_csv. Tá? Eu já tinha dado help nela aqui, e você pode ver que eu já trouxe o help de outras funções também similares do pacote readr, como a readtsv e a readdelin, que vai ler arquivos do tipo texto em geral, só que você na readdelin você precisa fazer algumas configurações, né? Como por exemplo dizer qual é o separador. E aqui tem então as instruções, né? Os argumentos que vai em cada argumento. De forma geral, em boa parte dos casos, você vai precisar apenas deste argumento aqui, tá? Se você usar certinho a função e entender o tipo do arquivo, você vai usar só esse argumento aqui, file, que ele vai pedir o path, né? O caminho do arquivo. E este caminho pode ser um caminho local na sua máquina ou também uma conexão, como o caso da URL que a gente vai utilizar aqui agora. Vamos lá? Bom, coloquei o argumento file, coloquei a URL que eu acabei de mostrar para você e vou rodar. Olha só, ele já trouxe aqui quais são os tipos das variáveis. Este dataset, o que ele é? Né? Ele é um dataset de informações de empregados, de colaboradores que a IBM disponibilizou. É um dataset fake, disponibilizado pela IBM para fins de análise de dados, para você justamente pegar e testar. Então é um dataset público, tá? Para você testar. Eu coloquei ele no meu repositório apenas para ter o link e conseguir te mostrar como que você acessa diretamente o CSV a partir da web. Tá? Então assim a gente fechou a primeira parte do desafio, né? Que eu te mostrei como ler um CSV a partir da web. Mas agora eu vou mostrar um outro caso também ainda de CSV a partir da web, que vem de um site da Universidade da Califórnia, Irvine, e lá eles têm diversos arquivos de dados também para você usar, para testar e para aprender com a linguagem R. Então você pode, na verdade são datasets, então você pode usar isso para Python, até se você quiser aprender a importar um CSV dentro do Excel, você pode pegar conjunto de dados lá. Não é específico para nenhuma linguagem, né? É um site com vários conjuntos de dados focados para você utilizar em machine learning, tá? São feitos para isso, né? Para resolver casos de machine learning. O link do arquivo que a gente vai usar já está aqui, tá? Eu já deixei separadinho, mas eu vou te mostrar como que você acessa a home dos datasets para você poder trabalhar depois, tá? Essa aqui que está aberta, eu vou só colar para você ver que eu realmente copiei isto aqui até o ML e colei. Ele vai abrir essa home, tá? E aqui a gente tem os datasets mais populares, os datasets mais novos. Este aqui de vinho, veja que tem dois de vinhos, tem o Wine e o Quality, eu vou abrir este aqui, tá? É um dataset muito famoso e bem bacana para fazer alguns testes. Aqui tem os nomes das variáveis, tá? E também aqui em cima, e tem algumas informações, geralmente são informações bem curtas, rápidas de ler e vale a pena ler. Aqui tem, por exemplo, as variáveis, mas se você vai olhar depois no arquivo, você vai ver que são 14 variáveis e não 13, e ele está trazendo que são 13. Mas aí se você ler com atenção, ele está dizendo aqui que a primeira de todas é um identificador de classe, que diz se o vinho é da classe 1, da classe 2 ou da classe 3. Tá? Então é importante sempre ler tudo aqui. E geralmente são informações curtas. Aqui tem descrições do dataset, tá? Tem alguns arquivos para baixar, e sempre nesse mesmo formato, independente do arquivo que você for trabalhar. Eu vou clicar em Data Folder. E olha só, aqui às vezes os arquivos aqui são do tipo CSV já direto, mas eu peguei este, que é um arquivo do tipo data, tá? Wine.data, né? .data.
eu vou baixar esse arquivo e ele trouxe um arquivo do tipo data. Aqui então eu baixei os dois arquivos, tá? Eu baixei o arquivo names e o arquivo data. E o que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que se eu abrir este arquivo com um editor de texto, olha só, olha como que veio, tá? Eu abri o wine.data. O que é isso se não é um comma separated value, né? Um arquivo com os valores separados por vírgula. Então, o decimal é um ponto e o separador é vírgula. Então, preste atenção, porque no nosso caso, o separador de decimal no Brasil é vírgula, tá? Então, o que acontece? Às vezes, o comma separated value é ponto e vírgula separador, justamente para que a vírgula seja usada no decimal. Então, isso é tranquilo, tá? É só um argumento da função a mais. Isso é um caso para você ter isso em mente, tá? Que se você exporta do Excel, por exemplo, geralmente o CSV, né, o comma separated value, vem separado por uma semicolon, né, que é um ponto e vírgula, e não uma vírgula, porque a vírgula fica para o decimal dos números. Mas é tranquilo de fazer na leitura, tá? Mas olha só, isso aqui é um CSV, não é? É um CSV. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o endereço do arquivo, que já vai vir diretamente o arquivo, tá? E vou trazer aqui no nosso código, tá? Se eu fizer... e perceba que lá no TXT a gente viu que ele não tinha o nome das colunas, tá? A gente percebeu que não tinha. Deixa eu mostrar aí. Olha só, então se a gente olhar aqui, a gente não tem o nome das colunas, né? Neste arquivo do Wine, não tem. Eu já começo na primeira linha com valores, tá? E o que isso impacta? Isso impacta que eu vou usar no readCSV um argumento que chama callNamesFalse, ou seja, ele não vai tentar inferir que a primeira linha é o nome das colunas. E o que vai acontecer? Eu vou rodar só essa parte, tá? Antes do pipe, que é um operador do dplyr. Não vou rodar só essa parte que já faz a leitura. Então, olha só, não atribuí objeto nenhum ainda, estou simplesmente rodando essa parte selecionada e dei Ctrl Enter, ou Command Enter no Mac. Como eu dei callNamesFalse, ele inferiu os nomes, deu qualquer nome na realidade, de x até 14 para as variáveis. Eu tenho 14 variáveis, como a gente olhou antes na descrição do dataset, e está aqui meu dataset, já leu certinho, são todas as variáveis numéricas, está tudo ótimo. Mas os nomes não vieram. Por quê? Porque o pessoal da Universidade da Califórnia de Irvine, eles mandaram os nomes no arquivo separado, tá? E eu peguei esses nomes, que também estão no site, que eu mostrei, e coloquei eles na mão, apliquei uma função de rename do pacote dplyr, que ela tem essa sintaxe aqui. Primeiro você coloca o nome novo, depois o nome antigo, vírgula, novo nome novo, né, outro nome antigo, e assim vai até fechar todas as variáveis. E assim eu fiz, tá bom? Vou rodar aqui. Agora sim, atribuindo o objeto, a gente vai ver como é que vai ficar. Atribuir o objeto df wine, eu uso o df, né, como data frame, é digamos assim, uma herança, né, do R antigo que trabalhava com data frame, né? Então objeto do tipo data frame, algumas pessoas ainda usam, e aí pegou, né, isso de chamar uma tabela de dados, um conjunto de dados no R de df, né, como uma sigla para data frame. Então aqui, como que ficou? Vamos dar uma olhada nesse objeto. Olha, eu já chamei ele aqui, então ele já renomeou as minhas variáveis corretamente, conforme o dicionário de dados que a gente olhou no site. Tudo bem? Assim, então, a gente fecha essa parte da aula de leitura de um CSV a partir da web, levando em conta esses detalhes que eu comentei para você, né, de sempre ter atenção a olhar como está o arquivo e se a URL está trazendo de fato o arquivo. E veja que eu baixei, né, o arquivo na minha máquina e mostrei para você como ele está. Por quê? Apenas para mostrar para você que um arquivo do tipo .data, que é comum de ter nesse site da Universidade de Irvine, ele nada mais é do que um arquivo de texto que pode ser lido da forma como a gente lê um arquivo CSV, tá? E eu baixei ele, mas eu não li ele baixado, né, nesse momento. Eu tinha lido ele a partir da URL, tá? Foi o que a gente fez. A gente leu a partir
da URL. E assim a gente encerra essa primeira parte da aula. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai, então, ler um CSV local, tá? Separado por vírgula. Então, o que eu fiz? Né, com arquivos separados por vírgula. Eu baixei o primeiro arquivo que a gente leu aqui em cima, tá? Eu baixei ele. E eu vou fazer um parênteses, eu vou vir aqui, ó, nesta URL, open, para te mostrar. gitlab.com/dados/open. Você vai clicar, colocar no navegador e vai abrir. É um repositório meu pessoal que eu tenho alguns datasets públicos, né, de exemplo, só para ficar fácil de mostrar essa dinâmica toda. E aqui tá o cara, tá o arquivo, tá? CSV. Se você vir aqui em download, lembrando, ó, o que vai acontecer? Você vai baixar o arquivo, tá? Então baixou o arquivo e assim eu fiz, eu baixei, aí eu vim aqui em Files, eu estou trabalhando com a RStudio Cloud. E eu subi aqui o arquivo, vim em Upload, Browse, perdão, Browse não, Upload, Browse para escolher onde vai ficar, né? Mas como eu já cliquei na pasta correta, não precisa. Escolher arquivo, selecionei o arquivo que eu baixei e ele subiu e ele já está aqui, então ele está local. Se você está trabalhando com a RStudio Cloud ou com a RStudio Desktop na sua máquina, não interessa, o arquivo ele está localmente, tá bom? Ele já está aqui, tem que estar na pasta do seu projeto. Então aqui eu vou... Olha só, exatamente o mesmo comando de antes aqui embaixo, na realidade. Tá? Só que agora, ao invés de colocar a URL, eu vou colocar o path, tá? Que é as pastas. Leitura de dados, ó, tem a minha raiz do projeto, aí o arquivo está em leitura de dados, depois ele está em dados, depois ele está aqui, ó, IBM, HR, Employee, faltando um O, mas tudo bem, attrition.csv. O R ele lê, tá? Ele mostra o arquivo CSV. Eu cliquei em View File, cliquei nele em View File, ele mostra os arquivos CSV. O RStudio na realidade, né? Tá? Mas eu quero ler isso para dentro do ambiente do R. Vamos ver. Então eu li, tá? E vamos ver como ficou? Olha só. Lembrando que arquivos do tipo CSV, ele infere aqui quando é numérico, quando é character. Mas às vezes ele erra, tá? Ele erra mais quando é CSV do que quando você está lendo um arquivo em Excel, por exemplo, com outra função, né? Diretamente pelo R, com outra função que não é o foco dessa aula, você pode ler um arquivo Excel diretamente. Quando você lê um arquivo CSV, geralmente ele erra mais os tipos das variáveis, ele infere, diferente de outras linguagens. Em outras linguagens você tem que setar o nome de variável, o tipo de variável por variável. No R não, ele infere. Só que às vezes ele erra, tá? Então tem que ficar atento a isso. Tudo bem? E aqui ele leu, beleza. Então viu como é fácil ler um arquivo CSV localmente? Eu estou usando aqui só para te mostrar essa função str que mostra a estrutura do meu objeto. Olha só, ele trouxe aqui dizendo que, mais para cima, dizendo que é, aqui, é Table, porque eu li pelo readr já salva em Table, né, que é um data frame mais moderno, mais rápido. Os tipos das variáveis, ele traz alguns rótulos, né, alguns exemplos, se é numérica, se é character, tá? E beleza, tudo certo. readr é um pacote ótimo para leitura de CSV, ótimo mesmo. Mas tem também um pacote que é o tem um pacote que é o data.table e tem uma função que é o fread. Essa função fread, ela é muito boa do pacote Data Table para utilizar principalmente em conjuntos de dados muito grandes. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, eu abri a documentação oficial do pacote Data.table. Tanto o pacote Data.table quanto o pacote readr, que está aqui a documentação também, são pacotes muito utilizados na linguagem R e pacotes que têm constantes atualizações, tá? O pacote da Data Table, ele é focado, olha só, se você tiver 100 GB de RAM, por exemplo, ele vai conseguir agregar esses dados de forma rápida. E eu falo para você por experiência própria e profissional e de alguns anos trabalhando com isso. Funciona e funciona muito bem e você fica surpreso como o R consegue ler arquivos gigantes com computadores que não tem nada de especial. Então é fantástico mesmo, tá? Vale a pena você ir atrás de um conjunto de dados grande. Testa primeiro com um conjunto de dados que
né, poucas colunas, que você saiba corretamente o tipo da coluna para você ver. Funciona muito bem, ele lê muito bem, tá? E aí vou fazer a leitura aqui. Você pode, né, depois, para ver os detalhes, dar um help. Eu vou fazer isso aqui enquanto a gente vai trabalhando. Dei um help. Ele trouxe aqui todo, né, vai trazer todos os parâmetros aqui, olha só. Fast and friendly file. Não sei o que significa essa palavra, tudo bem. Ele vai trazer os argumentos aqui da função, são vários. Então, bem dizer, todos os tipos de arquivos de CSV você vai conseguir ler. Tá, tem muita configuração que dá para fazer. Mas assim como readr, se você colocar o primeiro argumento, que vai ser o input ou o file, ele troca entre os argumentos, ele infere. Você coloca só o path, ele já vai ler. Vamos ler como é que vai ficar? Eu carreguei o pacote aqui. Você tem que instalar se você não tiver. E vamos ver, ele já leu, olha como é rápido. Claro que esse dataset também é pequeno. Não está diferente aqui? Está diferente, né? Veio tudo certo, mas ele está mostrando diferente. Por quê? Porque isso aqui não é uma table. O data table, o pacote data.table, ele não lê table, tá? Ele não lê em table, ele lê em um outro formato específico do pacote, que foi feito para ser muito rápido. Então, depois você pode converter isso aqui para table, tá? Se você colocar o pipe aqui do dplyr, Ctrl Shift M, deixa eu botar na outra linha para facilitar. Ó, botei o pipe aqui, o operador, e se eu colocar s, na verdade, deixa eu usar as minhas boas práticas que eu falo, o nome do pacote, s.table. Olha só, não vou atribuir objetos, tá? Opa, eu tô lendo embaixo, era para ter feito isso em cima, já tô na parte de baixo, tudo bem. Vou fazer aqui, olha só, ele leu como uma table, porque eu transformei em table, e foi super rápido também em arquivos pequenos, mas o que eu quero mostrar agora, deixa eu tirar isso aqui para não me confundir depois, tá? Beleza, rodei, vou rodar de novo para garantir, vou ver a structure. Isso aqui não é um table, tá? Não é. Veja, esse aqui é o que eu te mostrei antes. E a structure dele mostra que é do tipo data table, tá? Não é uma table, mas não tem problema, tá? Eu particularmente gosto de trabalhar com table porque fica visualmente agradável, o dplyr, né, já é do pacote dplyr e tudo mais. Mas tem gente que trabalha muito com esse pacote data table também, então não tem problema para que lado você vai escolher e não precisa ter um lado, na verdade, você pode trabalhar, né, em forma conjunta, tá? Este caso que eu acabei rodando sem querer, olha como é simples. Se você coloca o URL que a gente colocou antes lá, ele também vai ler o arquivo, só que você vai precisar instalar este pacote aqui primeiro, tá? Curl, que ele vai trabalhar junto com a função fread do data.table para conseguir importar um arquivo da web. E baixou, tá? Então, baixou exatamente igual ao df-bm employee 3, que foi esse aqui que a gente rodou. O que me importa é saber funções diferentes se elas leem da mesma forma. Como eu falei, a função fread ela é para ser uma função de leitura rápida para arquivos grandes, tá? Em arquivos pequenos, já fiz vários testes, normalmente a diferença é mínima, não tem diferença assim. Às vezes até o fread é pior para arquivos pequenos, mas para arquivos grandes ele é muito rápido. Como que você pode testar se para o seu caso é melhor usar readr ou fread? Calculando o tempo. Então, se você colocar uma variável de tempo antes, rodar o código de leitura, colocar uma nova variável que salva o tempo depois e já fazer uma subtração destes dois tempos, você vai conseguir identificar quanto tempo demorou para ler. Vamos fazer isso? Olha que legal. Eu vou primeiro pegar, na verdade eu coloquei aqui no código, tá? Se você coloca, atribui início, tá? Tem um início, ele identificou o tempo que eu usei essa função systime, que é do próprio R, ele identificou o momento em que eu executei a função. Se eu apertar em fim agora também, a mesma coisa, né? Eu tenho dois tempos, o tempo início e tenho o tempo fim. Veja que demorou um pouquinho aqui. Se eu fizer a subtração do fim menos o início, olha, eu tenho o tempo, que é 12,6 segundos, ou seja, eu demorei 12,6 segundos, né, para clicar o fim depois do início. Mas se eu botar um código aqui no meio, ele vai me dar
aqui, ó, o tempo que eu demoro para rodar. Vamos colocar primeiro, então, o fread. Tá bom? Eu vou botar do local, porque... Perdão, do readr, né? Não do fread. O readr. E vou ler o... Na realidade, eu vou ler este aqui, né? Isso, para poder ser o mesmo. Eu vou colocar já os dois códigos aqui, tá? Só para ficar mais rápido. Ó, vamos ver. Tô pegando o mesmo arquivo, tá? Perdão. Eu vou... Copiei errado. Não tem problema, eu arrumo. Aqui, olha só. Tô pegando o mesmo arquivo, tá? Eu vou testar se vai rodar, que a gente já testou ali em cima. Beleza, leu. Testar também se vai rodar. Leu também. O que eu vou fazer? Eu vou testar um pacote de uma vez. Comentei o fread. E agora eu vou rodar tudo aqui, ó, até o fim. Tá? Não, vou dar até o tempo. Pode rodar tudo junto. Seleciona todas as linhas e vou apertar Ctrl Enter de uma vez só. Pá, ele leu e salvou o tempo. Vamos ver quanto tempo demorou? Com o readr demorou esse tempo aqui, ó, 0,068 segundos. Agora eu vou trocar aqui e vou testar com o fread. Olha que legal. É muito rápido. 0,015. Tá? Quanto tinha demorado no outro? 0,06. Então o fread foi mais rápido, tá? Até para esse dataset pequeno. E isso vai depender do tipo de arquivo. Às vezes, quando tem muito texto ou muitas variáveis numéricas, muda um pouco a forma como cada pacote consegue ler e a velocidade com que ele consegue ler. Então você já sabe agora como testar a velocidade para identificar qual função é melhor. O R tem funções específicas para ler também. Arquivo CSV, que é o read.csv, não underline, read.csv. Você não precisa baixar nenhum pacote como o readr, não precisa. Mas são funções bem mais antigas e bem mais lentas. Então eu não recomendo, tá? Não recomendo usar as funções nativas do R para fazer leitura de dados. Usa do readr ou do data.table, tá? Principalmente essa função fread. São funções ótimas, sempre atualizadas, tem muita gente trabalhando em cima disso. E você vai conseguir fazer leituras dos seus arquivos para dentro do R de uma forma satisfatória, bacana, sem maiores problemas. E assim a gente termina então essa aula de leitura de dados de arquivos CSV para dentro do R. Nos vemos na próxima.